Olá, espero encontrá-lo bem. Eu sou o professor Luiz Silva e vou estar com vocês nessa aula sobre efeitos do ruído no organismo do curso de avaliação e controle do ruído. O ruído industrial está presente em quase todas as atividades industriais. Esse ruído provoca dois tipos de efeitos: os efeitos auditivos e os efeitos não auditivos. Então vamos conhecer aqui, quais são esses efeitos. Primeiro, vamos falar dos efeitos auditivos. Então, dentre os efeitos auditivos estão o deslocamento temporário do limiar auditivo e a surdez profissional, condutiva ou neurosensorial. Então, são as perdas auditivas, temporárias ou permanentes. Então, esses são os efeitos auditivos. Pessoal, por que é importante a gente falar um pouquinho sobre isso aqui? Quando nós estamos elaborando o nosso PGR, o nosso programa de gerenciamento de riscos, a gente muitas vezes pode colocar no inventário de riscos, e é uma parte que a gente precisa preencher, que é possíveis efeitos. Então, nessa parte, possíveis efeitos ou danos no inventário de riscos do PGR, a gente pode colocar ali, pessoal, efeitos do ruído que são não auditivos. No entanto, os efeitos que a gente deve colocar lá são os efeitos auditivos, porque são os efeitos que nós temos condições de proteger a saúde auditiva do trabalhador. Quando você coloca um efeito lá, pessoal, não auditivo, um protetor auditivo não vai proteger, por exemplo, o trabalhador de insônia. É um efeito não auditivo. Porque o ruído, lembra, a onda vibratória não atinge só o sistema auditivo, atinge todo o corpo do trabalhador, podendo promover outros efeitos. Então, pessoal, quando você for preencher o inventário de riscos e nessa parte de preenchimento ali dos possíveis danos, a gente tem que tomar muito cuidado com o que vai colocar ali. Porque para todo possível dano correspondente àquele perigo, àquele risco, eu preciso promover uma medida de controle. E tem ações aqui, pessoal, que o fato de ter um protetor auditivo não vai resolver. Você vai ter que trabalhar fazendo o quê? A eliminação ou a neutralização desse perigo, desse risco. Se eu tenho condições, por exemplo, eu vou colocar lá os efeitos não auditivos, eu vou trabalhar para eliminar esse ruído, ou para implementar um EPC para diminuir a intensidade dele. Perfeito daí. Perfeito. Coloca os efeitos não auditivos e ok. Mas tem bastante cuidado com relação a isso, hein? Colocou efeitos não auditivos? Qual a medida de controle que você está propondo aqui? Protetor auditivo. Poxa, então o trabalhador vai ter todos esses efeitos não auditivos aí. E você está declarando no inventário de riscos que ele vai ter ele está exposto a esse agente de risco, ele pode ter esses possíveis efeitos. Você está declarando tudo isso. Pode ser inclusive um tiro no pé. Então tenha um pouco de cuidado na hora de preencher o seu inventário de riscos com esses efeitos não auditivos. Os efeitos auditivos, na minha opinião, é o que você deveria colocar no inventário de riscos, mas nós sabemos que existem outros efeitos produzidos pelo ruído também, ok? Quais são os não auditivos? Temos dor de cabeça, irritabilidade, vertigens, cansaço excessivo, insônia, dor no coração, zumbido na orelha, diminui a atenção e a concentração, além da queda na atividade motora. Olha aí, pessoal, a quantidade de efeitos não auditivos que nós temos, maior do que os efeitos auditivos, Então, nós sabemos que isso realmente está presente no local de trabalho quando nós temos uma exposição ao ruído. Tudo isso aqui, pessoal, pode ser um efeito, sim, que vai acometer o nosso trabalhador, tá? Mas, como eu estou dizendo para vocês, tenham atenção, se vocês adicionarem isso como possível efeito e dano, atenção nas medidas de controle. Só protetor auditivo não vai resolver, por exemplo, a queda na atividade motora. O protetor auditivo vai resolver isso, pessoal? Então a gente tem que daí eliminar a intensidade desse agente de risco no local de trabalho. E daí nós temos também os efeitos sinérgicos, ruído e produtos químicos ototóxicos. O que é um ototóxico? Um ototóxico é um agente químico que vai afetar o sistema auditivo. Então, quando ele é ingerido, quando ele é introduzido no nosso organismo, ele vai gerar um acometimento do sistema nervoso da pessoa, inclusive, e de outras partes do corpo, inclusive o sistema auditivo. Então, tem alguns agentes químicos, pessoal, que têm esses efeitos. Por exemplo, alguns solventes, pessoal, como
tolueno, né? Alguns solventes que tem benzeno, ou enfim, pessoal, solventes é um problema, né? Eles são ototóxicos. Então, para esse tipo de agentes químicos que têm essa característica de serem ototóxicos, quando eles são identificados, pessoal, e o trabalhador está exposto a agente químico ou ruído, a gente tem que ter uma atenção redobrada para o controle desse risco, como proteção respiratória e auditiva. Porque o que esse agente químico ototóxico faz? Ele vai, pessoal, potencializar o efeito. Então o trabalhador ele já está exposto ao ruído, já está gerando ali um prejuízo para o seu sistema auditivo quando não protegido. E daí com esse agente ototóxico vai potencializar o dano que esse trabalhador pode ter. Tá bom? Então, pessoal, como eu vou identificar um agente ototóxico, né? O ideal é que você olhe a FISPIC desse agente químico. Identificou que ele é ototóxico, pessoal, o trabalhador também tem exposição ao ruído, tenha muita atenção com a saúde auditiva desse trabalhador. Beleza? Existem outros agentes químicos, produtos químicos que são ototóxicos, como alguns antibióticos, por exemplo. Então o trabalhador está fazendo uso de antibiótico, né? Então, se você tiver essa informação, o ideal é acionar a parte de medicina do trabalho para que possa, né, avaliar esse trabalhador, o médico possa identificar quais são os medicamentos que ele está ali ingerindo, né? E sabendo do inventário de riscos e a exposição dele ao ruído, muitas vezes determinar algumas medidas de controle diferentes, como eventualmente afastar esse trabalhador de exposição ao ruído, né? Fazer um controle mais de perto aí desse trabalhador. Então, pessoal, esses são os efeitos do ruído no organismo, divididos entre auditivos e não auditivos, né? E atenção aos produtos ototóxicos que podem gerar um prejuízo ainda maior para a saúde auditiva desse trabalhador. Então essa foi a nossa aula sobre os efeitos do ruído no organismo. Caso vocês tenham ficado com alguma dúvida, né, envie aí a sua dúvida e a sua pergunta. Também disponibilizo a todos vocês as referências bibliográficas que foram utilizadas nessa aula. Muito obrigado pela atenção e até a próxima aula.